A gente sabe que tem muitas atuações, porque quando a gente fala análise de desempenho, análise tática, scout, análise de mercado, para muitas pessoas ainda é a mesma coisa. Tem suas similaridades, mas não é a mesma coisa. Eu citei aqui durante todo o episódio que você é analista, que trabalha no Atlético Mineiro, mas o que necessariamente você faz? Você é análise de desempenho, análise de mercado? Conta pra gente um pouco dessas diferenças também. Olha, o futebol feminino ainda ele ainda não tem uma equipe de analista. É raro um futebol feminino uma equipe que tem uma equipe de analista. O ideal é ter uma equipe de analista, não é um analista. São vários analistas. Aquele analista fica responsável pela análise adversária, aquele pela da equipe, aquele análise de mercado, aquele scouter, aquele análise tática, aquele técnica. Então, esse seria o cenário ideal. Porque é muita informação que o futebol dá. É muita. Tanto individualmente, micro, macro e meso. É muita informação. Quais seriam as diferenças? Por exemplo, o scout tem mais a ver com a questão numérica. Isso. Agora vamos... Eu faço meio que tudo. Faço tudo. Eu fiz análise de mercado ano passado para trazer o elenco juntamente com a coordenadora e com o técnico. E eu faço toda a parte de análise de desempenho. O que é a análise de desempenho? A análise de desempenho, ele vai englobar os 4 aspectos do esporte. É físico, técnico, tático e psicológico. Mas a parte física fica para o operador físico, né? Mas a gente tem que entender a parte física. Por isso quem é formado em educação física está um passo à frente. Tá? Não precisa ser formado em educação física para ser analista. Mas quem é formado, com certeza está um passo à frente. Que vai entender toda a parte fisiológica. Você tem que entender. O básico tem que entender. Porque uma atleta que está mais condicionada, teoricamente, tem um condicionamento melhor que melhora a sua técnica. E automaticamente melhora a sua tática. E assim vai. A parte técnica e tática, isso fica responsável pelo analista. Parte técnica e tática. E a parte psicológica. Não somos psicólogos, porém a gente tem que entender que a parte psicológica influencia no desempenho com toda certeza. Então, o primeiro princípio da análise de desempenho é entender esses 4 aspectos. Fazem parte da análise de desempenho. Se pensa que é só técnica e tática, não. Tem o físico e o psicológico também. É o desempenho geral, né? Exatamente. Porque o nome desempenho é performance. Então, são esses 4 leques. O scout é número. Tanto que eu falo que a profissão futura é o scouter. O scouter, ele é profissão futura não, né? Já tem muitos scouter que é uma análise de eu posso dizer que é uma análise de dados. E esses números não são necessariamente números técnicos de finalização, passe, de repente, posse de bola, outras características também entram no scouter. O scouter observa dentro do jogo. Sim, aí vem na verdade, o scout seria mais a parte numérica mesmo. Numérica, né? Numérica, quantos passes, quantas finalizações. Também pode envolver a zona que mais finalizou. Aí já vai entrar um pouco mais de tático, do técnico, mas basicamente são os números ali. O scouter, né? Vai trazer números. Por isso que eu falo que ele tem uma grande relação com a análise de dados. Análise de dados é o quê? Pegar os números e dar sentido àqueles números. Dar informação e trazer em conhecimento. Veio esses números, tá, mas deu 350 passes. O que isso quer dizer? Aí vem a análise de dados, você pode correlacionar com as finalizações, com o terço que mais teve passe, se esse passe gerou progressão, se não gerou, enfim. Aí seria uma outra atuação do analista de dados. Isso. Que talvez em alguns clubes é chamado de cientista de dados também. Sim, cientista de dados, análise de dados. Daí vai envolver mais a parte, vai envolver montagem de dashboards, que isso facilita muito a interpretação. Então é um pouco mais assim, mais numérica, vamos assim dizer. Análise de dados e o scout. Vai trazer números para você poder entender melhor o futebol. O futebol trazendo em números. Sim. A análise técnica é realmente a técnica. A técnica do passe, a técnica da finalização, que também não deixa de ser números, né? Também é uma coisa que tem muito a ver. Mas é análise técnica, o comportamento técnico daquele jogador. E tem um pouco de qualitativo também, não só quantitativo, mas aí já entra um pouco mais... O qualitativo vai entrar mais da parte análise tática. A qualitativa vem por meio de vídeos. Você consegue analisar tático por meio de vídeos. Claro que você também consegue trazer em números, né, a parte tática. Quantas vezes fez aquele sistema 4-1-4-1? Deu certo ou não deu? Quantos desarmes que teve nesse sistema? Aí você vai meio que englobar a análise inteira, né? A análise tática é por meio de vídeo. É o que o Outliers faz, a análise tática individual. Você vai trazer todos os pontos fracos, pontos positivos a melhorar do atleta por meio de vídeos. É quase impossível você trazer uma análise tática sem um vídeo. Muito difícil. E a análise técnica é o gesto motor, eu gosto de dizer. Que a profissão que eu falo que é do futuro é a análise técnica individual.
Você conhece a análise tática individual, a análise técnica individual. É o gesto motor do atleta. Qual que é o seu 1 versus 1 na sua defesa? Como é que é a sua postura defensiva? Tá correto? Nesse momento, a sua postura tá correta? A sua postura ofensiva, você tá conseguindo atacar com a perna certa? A sua perna de apoio? Então, tá gerando isso também. Eu já vi... Eu trabalho bastante com o LinkedIn, pessoas lá da Europa trazendo uma análise do corporal, gestual mesmo, do atleta em relação à sua parte técnica, né? Que é a finalização, que é uma que tendência, é o passe. É uma tendência, é uma tendência também crescer bastante. Não é tão grande ainda no Brasil. E a análise de mercado é você realmente ver contratações, ver se a tua equipe está precisando de um extrema velocista. Então, você não vai trazer um extremo que não é velocista. Então, você vai lá no mercado, ver qual que é atleta que se encaixa, a altura, ver se o gesto, o motor se é legal, se o atleta ele vai se encaixar na tua equipe, questão financeira, ver se a tua equipe tem condições de contratá-lo. Então, o analista de mercado é esse. O que eu posso indicar também, o futebol feminino tem uma carência de analistas de mercado. Eu tive que praticamente quebrar um galho ali na análise de mercado, né? Porque a gente não tinha um analista de mercado. E eu conversei com vários analistas de mercado e tem dificuldade. A maioria da análise de mercado é só para masculino e base. Então, o futebol feminino, para quem gosta de análise de mercado, invista no futebol feminino. Porque é uma modalidade que está crescendo, está vindo recursos, os clubes estão começando a entender que isso é um caminho. Claro, tem os seus problemas ainda, está com passos, às vezes lento, às vezes corre bastante, às vezes dá uma regredida, mas está indo para frente, isso que é o mais importante. Então, quem gosta de análise de mercado, invista no feminino, porque a tendência é procurar analista de mercado. Uma coisa que eu gostaria muito de ter na minha comissão técnica, quem pensa, né? Na comissão técnica que eu trabalho, é um analista de mercado. Adoraria ter do meu lado. Falando assim, esse atleta a gente pode colocar no nosso radar aí, ó. Daqui a 2 anos, vamos ver como é que tá essa atleta. Facilita. Então, no clube hoje em dia, pensando nos clubes, principalmente de futebol masculino, você disse que hoje você ocupa várias dessas funções. Por ser a única porque é a única analista na comissão. Então, quer dizer que em alguns clubes o cenário ideal que existe hoje é um analista de mercado, 1 ou 2, né? Às vezes é 2. Analista de desempenho, que seria talvez o que faria esse link entre outras áreas. E um scout, ou não necessariamente. Não, seria quanto mais gente trabalhando com análise é melhor. O interessante é você ter um analista você pega o jogo, analisa o jogo, o analista de mercado e um analista técnico que vai trazer as informações mais técnicas, que as informações individuais, que também é importante, porque o treinador não consegue ver tudo. O treinador não consegue ver o gesto motor daquela atleta finalizando muito errado, finalizando certo, porque são muitas informações que ele tem que dar conta. Então, essa parte da analista ajuda bastante. E também tem o scouter, né? O scouter que muitos clubes terceirizam o scouter. Porque tem empresas, Analytics, eu acho que é o nome de uma das empresas que eu conheço, que ela traz toda a parte estatística do jogo e já manda pro clube. Então, o clube já não precisa ter esse profissional. Facilita até que já facilita. Utilizando IA, por exemplo, já de repente agiliza esse processo também. Mas nada como você ter ali um olhar humano, né? Depois. Sim, aí vem os analistas táticos, que no clube tem que ter, grande clube tem 2, 3 analistas táticos, que só vai ver a parte tática. Às vezes tem um só responsável pela defesa, um só responsável pelo ataque. Aí eles recebem essas informações, né, da empresa que contratou. A maioria dos clubes já está assim e vão fazendo as reuniões. Esse seria o mundo ideal. Que não é em muitos clubes, né? Normalmente não, tem com certeza não é. Alguns a Série mercado. A1, com certeza, alguns. Não são todos. E você, por exemplo, que faz praticamente todas essas funções, se autodenomina como analista de desempenho. Analista de desempenho. Porque você acaba também trabalhando no desempenho de todas as atletas ali, conversando com várias áreas. Muito interessante saber, porque é algo que você estudou, trabalha, tem empresa, sempre sonhou em estar nessa área. E isso serve também para mostrar para as pessoas que querem trabalhar com análise que esse é um dos caminhos e que há possibilidades, como você disse. Há o mercado aí crescendo no futebol feminino, o mercado no futsal. Então aproveitem essa oportunidade, esse boom, porque mais à frente talvez vai ficar difícil entrar tanto quanto no doutorado, né? Tanto quanto a carreira de treinador, que é um treinador, uma treinadora, mas não, se uma equipe tem vários analistas,
De repente você pode se encaixar com o mercado, ou de repente você vai para análise de desempenho, análise tática.